Bom dia, gente! Continuando o nosso assunto sobre transformações gasosas, eu vou reproduzir alguns experimentos simples que nos ajudará a compreender melhor o assunto. Vamos lá? Eu vou reproduzir o experimento da página 168. Para isso, nós vamos precisar de uma garrafa PET, de um funil e uma quantidade de água já pré-aquecida. Com o auxílio do funil, você vai colocar um pouco de água dentro da garrafa. Vamos retirar essa água. Vamos retirar toda a água. Feito isso, vou fechar a garrafa rapidamente. Então o vapor de água que está aqui dentro, ele está em uma temperatura mais elevada. Olha o volume que ele ocupa. Após isso, vou colocar essa garrafa debaixo de uma água fria, debaixo da água da própria torneira. Olha bem. A água fria, então, ela vai fazendo com que o vapor de água que estava lá dentro condense, fique a uma menor temperatura. Diminuiu, então, a temperatura e diminuiu também o volume que estava dentro da garrafa. Você percebe que o volume da garrafa agora é menor e a temperatura também é menor. Reduzir o volume, reduzir também a temperatura, nós temos uma grandeza, são grandezas diretamente proporcionais, né? E a pressão aqui, ela continua constante, com a redução dessas duas grandezas. Demonstra, então, para a gente uma transformação isobárica. Gente, eu vou fazer um outro experimento que exemplifica a transformação isobárica. Para esse experimento, eu vou utilizar uma garrafa PET, vou utilizar um balão. Nós vamos precisar também de água gelada. E nesse recipiente aqui, neste outro recipiente, eu vou colocar uma água já pré-aquecida. Primeiramente, nós vamos colocar o balão no gargalo da garrafa. Dessa forma, vou mergulhar ele na água quente. Observe. Essa parte aqui se expande, colocando ele na água fria. Você percebe aqui uma redução no volume. Então, gente, esse experimento também, ele exemplifica para a gente a transformação isobárica. Quando você aumenta a temperatura, o volume do gás também aumenta. Quando você diminui a temperatura, o volume do gás também diminui. Nós percebemos isso com o balão que inflou e depois, quando eu coloquei ele aqui na água fria, ele murchou novamente. Vou reproduzir aqui também um experimento bem simples para mostrar a transformação isotérmica. Para isso, nós vamos precisar de uma seringa e um balão de festa bem pequenininho. Amarrei um balão de festa, cortei ele e deixei ele bem pequenininho. Nós vamos colocar esse balão de festa aqui dentro do êmbolo da seringa. Eu gostaria que você prestasse bem atenção no volume deste balão quando eu puxo o êmbolo. Eu vou estar diminuindo a pressão. Olha o que acontece
com o balãozinho que está dentro da seringa. Perceberam que o volume dele aumentou consideravelmente? Vou voltar o êmbolo para o lugar, aumentando a pressão e diminuindo o volume. Desta forma, lá, o volume do balão diminui. Mais uma vez, diminuir a pressão, o volume aumenta. Aumentei a pressão, o volume diminui. Isso aqui mostra para a gente, então, que volume e pressão são grandezas inversamente proporcionais. Como eu puxei o êmbolo aqui lentamente, a temperatura permaneceu constante. Na primeira lição que o mergulhador recebe, ele é aconselhado, quando sobe para a superfície, para não reter o ar nos pulmões. É exatamente isso que acontece, uma transformação isotérmica. Considerando a temperatura da água constante e o volume nos pulmões deste mergulhador fixo, à medida que ele sobe, fica menos água sobre o mergulhador, então automaticamente a pressão diminui e a tendência deste volume é aumentar. Como nós temos um volume bem definido para os pulmões, então se ele retém esse ar enquanto ele sobe, ele vai sentir fortes dores pulmonares. Para exemplificar a transformação isovolumétrica, eu trouxe aqui uma panela de pressão. Óbvio que eu não vou fazer a panela de pressão explodir, Acredito que vocês queriam ver, mas não vai ser isso. O vapor de água, ao ser formado aqui dentro, ele faz uma pressão muito grande nas paredes do recipiente e é graças a essa válvula de escape que a panela não explode. É o que veremos no vídeo a seguir. Os engenheiros do dia a dia querem saber: por que uma panela de pressão pode explodir? Este é o princípio que foi usado na criação da panela de pressão, uma panela que é completamente vedada. Quando começamos a aquecer a água presente na panela, ela evapora e não tem para onde escapar, a não ser pela válvula de escape. Assim, grande parte do vapor da água fica preso na panela, aumentando sua pressão interior. Como vimos agora há pouco, quanto maior a pressão, maior a temperatura necessária para evaporar a água. Logo, o que estiver presente nela cozinhará mais rápido. Agora que entendemos o princípio de funcionamento da panela, vamos ver por que ela explode. A válvula de escape é composta por um pino móvel. Quando a pressão dentro da panela atinge um certo limite, o vapor de água tem força suficiente para empurrar esse pino para cima, conseguindo escapar. Assim, a válvula atua como um controle sobre a pressão. Mas afinal, por que ela explode? Uma panela de pressão pode explodir se a válvula de escape estiver entupida, não aliviando a alta pressão no seu interior, a qual vai aumentando até que ela exploda. Curiosos para verem uma panela de pressão explodir? Então, prepare-se!